A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre João Júnior. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendizei ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, 10. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou a criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, celebramos hoje os santos anjos da guarda, que, como o próprio nome sugere, representam a proteção de Deus em nossa vida. Os anjos não são seres alados, mágicos, que vêm voando ao nosso encontro como estão representados nas iconografias dos anjos. Essas imagens são tentativas de expressar algo de difícil expressão. Não obstante, as imagens que temos dos anjos e das discussões em torno dessa temática, o mais importante é centrarmos nossa reflexão na proteção de Deus e nos recursos que Deus utiliza para entrar em contato conosco e deixar o seu recado, a sua mensagem e orientação. São muitas as passagens bíblicas que falam sobre os anjos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e todas elas remetem ao contato de Deus com as pessoas. Olhando por esse ângulo, vemos nos anjos os mediadores de Deus, aqueles que cumprem um papel importante no nosso contato com Deus e na sua proteção dada a nós. Porém, apesar dessa concepção, muitos ainda perguntam: quem são os anjos e como eles se manifestam? A resposta que trago aqui não alimenta visões miraculosas ou mágicas acerca deles, mas os coloca no nosso nível de entendimento. Anjos podem ser pessoas e situações que Deus coloca na nossa vida para nos auxiliar, orientar, apontar caminhos, enfim, nos proteger. Pode ser aquele amigo que nos aconselha, podem ser nossos pais, podem ser uma pessoa estranha que Deus colocou na nossa vida ou no nosso caminho e que se tornou alguém muito especial. Podem ser também acontecimentos, situações que no momento não entendemos, mas depois vemos que era a mão de Deus que estava ali nos orientando e protegendo. Enfim, anjos simbolizam a presença de Deus na nossa vida. É isso que nos mostram os textos da liturgia da palavra deste dia. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, na travessia dos desertos da nossa vida, nos momentos difíceis aparecem anjos que nos ajudam a atravessar esses momentos de situações. São pessoas que nos estendem a mão, que são solidárias e que com simples gestos recobrem nossa vida de significado. Nos dão a plena certeza de que não estamos sozinhos e que Deus não nos abandonou. Anjos que estão nos hospitais confortando vidas, anjos que estão nas escolas ensinando as lições da vida, anjos que estão na nossa família se preocupando conosco e às vezes dando bronca quando não obedecemos. Anjos que estão nas ruas, nas estradas, enfim, em toda parte, dando a sua contribuição para que nossa vida seja melhor. São comumente invisíveis, ou seja, não estão na mídia, não estão nos noticiários dos jornais e televisão, não têm visibilidade ou representatividade na sociedade, mas são grandes e importantes diante de Deus, pois se curvam para ajudar quem precisa de ajuda. Precisamos respeitar esses anjos, precisamos percebê-los, pois eles são uma parcela de Deus na nossa vida. Os anjos continuam a guiar nossos passos na travessia dos desertos da nossa vida,
mas precisamos ter humildade para percebê-los, como mostra no Evangelho de hoje. Os discípulos queriam saber de Jesus quem era o maior no reino do céu. Eles imaginavam que os maiores no reino do céu fossem os maiores desse mundo, os grandes, os poderosos, que tinham status e visibilidade. Mas Deus mostra que não é bem assim. Grande no reino do céu é quem é pequeno neste mundo, ou seja, quem tem um coração puro, sem maldades, a exemplo do coração de uma criança, comumente comparada aos anjos. Costumamos ver nos pequeninos uma espécie de anjinhos, pois transmitem algo que os adultos dificilmente têm. Nada mais angelical que observar uma criança dormindo. Talvez por isso a comparação da criança com os anjos seja algo tão comum. A iconografia dos anjos contribui para isso, trazendo crianças como representação de anjos, crianças aladas cercando os santos, as divindades ou em espaços sagrados. Tudo isso contribui para formar o nosso imaginário acerca dos anjos. Assim, o Evangelho de hoje também coloca no centro uma criança para mostrar aos discípulos como são os grandes no reino do céu. Jesus garante aos seus discípulos que quem não se converter e não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Ou seja, ele fala não apenas dos atributos da pureza da criança, mas da humildade em servir os que são fracos e dependentes. Todo aquele que se curva para ajudar os pequenos e necessitados se torna grande diante de Deus, pois esse é como um anjo na vida dessas pessoas. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, quem acolhe e recebe os pequeninos, recebe Jesus, e quem recebe Jesus, recebe o próprio Deus. Pois quem escandalizar os pequenos, ofendê-los ou desprezá-los, esse se distancia do reino do céu, diz ainda o Evangelho de hoje. Pois quem fizer mal aos pequenos, aos indefesos, ofende os anjos de Deus. Peçamos hoje a proteção dos nossos anjos de guarda, para que sempre permaneçam conosco. Rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamar a palavra